Touro, bem-vindo, Touro. Não contente, tá frio aqui hoje. Tive que me enrolar um pouquinho mais aqui. Vamos à sua leitura semanal, atemporal, intuitiva, coletiva, por favor. Filtra. Nem sempre a mensagem está na energia do signo que a gente precisa, então sempre segue teus signos mais fortes no mapa, acompanha com a mente mais flexível, tá? Não fica muito preocupado. Me importa aqui trazer para você uma mensagem que sirva de maneira geral, tá? Para melhorar a vida da gente. Esse é o meu objetivo. Touro, essa semana, abro as leituras no domingo, dia 1. Pra gente ter um ponto de partida de autoestudo, enfim. Tá. Para alguns tem uma energia aqui que você não tá nem percebendo, Touro, de apatia, de contração, de talvez alguns estejam percebendo como uma vontade de ficar um pouco mais quieto, um pouco mais afastado das pessoas. Eu tô sentindo vontade de me encolher, sabe? Eu tô sentindo no meu corpo aqui, essa leitura. Tem as cartas aqui na mesa, mas eu tô sentindo também o campo. Sabe quando a gente quer... Não é de bravo, não é de birra com nada nem ninguém. Parece um movimento natural do nosso corpo de deixa eu quieto, não mexe comigo. Talvez aconteceu alguma coisa que mexeu com algumas dores que você não gosta de lembrar, às vezes, memórias, pode ser, ou às vezes o seu corpo, você está pressentindo que você vai ter que lidar com uma situação. E aí tem esse movimento de contração, de eu me fecho um pouquinho em mim, porque talvez dessa forma eu evito essa dor, essa tristeza, talvez essa conversa com alguém, talvez essa pessoa, né? Talvez uma pessoa específica. Então você tá num movimento de contração. Só que o que as primeiras cartas me dizem aqui, Touro, é que primeiro, a tua intuição em se defender está correta. Provavelmente vai sair 7 de paus, vamos ver. Porque tem uma coisa que é maior do que a gente nessa energia aqui de apatia, de contração. Eu tô tentando me proteger, eu tô tentando me preservar, como se eu estivesse fazendo uma leitura do campo. Eu tô pressentindo uma tempestade, eu tô pressentindo um tempo um pouco mais difícil que eu vou atravessar. Então eu já tô... Entende? Um pouco mais encolhido. E tudo isso por quê? Porque Touro, através desse processo, nessa travessia, Touro, você encontra mais um pouco sobre a própria sabedoria da realidade de ser. É quando a gente descobre que balança, mas não cai, sabe? Cai, né? Às vezes a gente cai. Ai, mas não nos destrói. A carta 59 desse oráculo, tem um chakra da coroa aqui, né? É sobre aquela força que nos sustenta alinhados, né? Com o nosso corpo, com os nossos corpos, com a nossa essência, com o nosso propósito de estar aqui e agora, nesse trabalho, nessa relação, nesse lugar. E num dado momento, atravessando uma certa tempestade, certas dificuldades, para que a gente possa compreender mais um aspecto desse eu, desculpa, tá com muito reflexo, desse eu superior, dessa força espiritual mesmo que nos alimenta. Por muito tempo eu evitei, assim, sabe, Touro, falar da misturar as coisas, assim, tarô com espiritualidade, com religiosidade, mas não dá para separar. Aliás,
Não é sobre religião, é realmente sobre espiritualidade pura, porque independente da fé que você segue, do desenho religioso, né, da liturgia, independente disso, é a mesma energia, é um eixo. Então, tudo isso aqui está acontecendo por um motivo, para que você descubra uma força espiritual que já reside em você, mas que a gente vai descascando mesmo, né, Touro? Tá. Ponto de foco, então, para Touro, que chega nessa energia, com essa energia, para essa mensagem, para ouvir essa mensagem. Qual é o ponto de foco para Touro atravessar melhor esse momento? E aí, para cada um na sua proporção, tá? Para alguns é uma travessia bem complicada, para outros é alguma coisa um pouco mais leve, alguma coisa que você até meio que já conhece, mas para todos é uma lapidação da sua inteligência espiritual, eu vou pôr assim, tá? E aí eu vou falar de um exemplo de uma cena que me veio agora, tá? Numa certa idade, já numa idade mais madura, é só um exemplo, por favor, tá, Touro? A gente passa por uma situação e tem um rompimento com um parceiro. Vou falar com parceiro amoroso só para ficar mais fácil. Mas pode ser um chefe, com um emprego, com uma empresa, com uma família, com um grupo de amigos, mas tem um término. Porque eu não estava satisfeita, a outra pessoa também, na verdade, não estava nada satisfeito, e aí a gente tem esse afastamento, né? E aqui tem Touro digerindo, fazendo a digestão disso já com outro nível de maturidade, porque isso aqui já tá te encontrando, Touro, melhor preparado para lidar com essa tempestade, né? Tem um negócio aqui para resolver, assim. É como se você tivesse aprendido, sabe? E aí, voltando ao exemplo do relacionamento, aprendi, inclusive, a energia dessa pessoa que conviveu comigo muito tempo, Sara. Essa pessoa, ela era, por exemplo, ela era muito responsável com o dinheiro, com os recursos, né? E muito pé no chão, às vezes até pão duro, só, né? E aí, por ter convivido com essa pessoa, mesmo quando eu reclamava, quando eu achava que isso era um problema, era um defeito, mesmo assim eu aprendi isso, um pouco disso eu trouxe para mim. E era essa a função dessa pessoa na minha vida. Então, eu absorvi o que havia nela para aprender e provavelmente ela também recebeu alguma coisa, aprendeu a ser diferente por conta, né, da gente, por conta de ti. E é só naquele exemplo, tá? No rompimento. E isso é o que essa carta 59 tá falando. Sim, porque Touro tá aprendendo mais um pouquinho o quanto ele passa pelas travessias, elas não destroem Touro e ele descobre-se melhor, mais apto, né, a lidar com as próprias emoções. Então, cada vez a gente tá melhor preparado para os temporais, né? A gente já protege a casa mais cedo, fecha antes as janelas, né? Não vai trabalhar, não deixa nada na rua para não molhar, entende? A gente tem toda uma atitude diferente. Por quê? Porque a gente aprende a cada travessia. É isso, eu preciso me controlar porque eu pretendo fazer mensagens breves aqui para não tomar muito tempo de ninguém e entregar uma mensagem mesmo assim de valor. Conselho final para Touro. Conselho final para Touro. Quanto rei aqui, de qualquer forma, se eu tô falando com você, homem ou mulher, tem um desenvolvimento do aspecto yang aqui na maturidade.
É inteligência lógica, a frieza para dar os passos, a frieza que eu digo, né? A lógica, a razão para dar os passos direcionados, sem muita, sem perder tempo, a força da maturidade da ação estruturada, tá? Qual é a questão aqui? Qual é o lucro? Qual é o ganho? Como é que a gente faz? E não, realmente tem maturidade nessa ação. Já tem touro aqui que já entende como é que as coisas devem ser feitas. Dá uma dor no coração, Sara? Dá tristeza, dá lamento, dá para passar por isso aqui, para resolver essa situação aqui com alguém. Repito, pode ser romance, pode ser um familiar, pode ser, né? Tem pessoas aqui lidando com questões de pais também. Ah, não à toa, se você tá vendo, acompanhando semanalmente, bem certinho, é semana de Dia dos Pais, né? Então tem uma força no ar mesmo que faz parte. Mas tem uma maturidade no masculino de touro que tá me assistindo, que está acrescentando poder na tua vida. Então, touro, o conselho é, lembra que a Sara, que a cartomante lá, a taróloga, disse assim, os pássaros confirmando, a travessia não me destrói, me fortalece. Mais ainda, porque aqui já tem processo nas costas. A travessia não me destrói, me fortalece em espírito. Um grande abraço a todos. Espero que as coisas aconteçam da melhor forma possível para você e para todos os seus. Tchau, tchau.